Deus. Segunda Coríntios capítulo 12. Irmãos, ano passado esteve aqui uma missionária de Maringá que veio trazer a filha aqui no Hospital Pequeno Príncipe, e a filha sofria de uma doença incurável, menina de 5 anos que estava com artrite reumatoide juvenil, doença incurável, e a menina estava fadada a não andar mais. Os médicos e especialistas aqui do Hospital Pequeno Príncipe disseram que a menina inevitavelmente iria para a cadeira de rodas. Esta mãe estava com fé, ela veio no culto ano passado e o Senhor concedeu uma palavra naquela noite, dizendo que naquela noite o Senhor estava curando doenças incuráveis. Faz um ano, esta irmã esteve aqui em Curitiba novamente ontem, trazendo mais uma vez a criança no Pequeno Príncipe apenas para os últimos exames, e a criança está absolutamente curada, completamente. Doença irreversível que Jesus reverteu. Fala assim: Jesus tem poder. Glória ao nosso Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, irmãos, vamos ouvir que o Senhor hoje, Ele quer elevar a nossa alma. Nós vivemos num mundo muito mesquinho, muito pequeno, muito cheio de intriga, de fofoca, de tudo que é problema. O Senhor, Ele quer nos elevar. Fala assim: Jesus quer te elevar. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E Ele me disse: a minha graça te basta. Fala assim: a graça de Deus te basta. A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fala assim, viu? Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades e perseguições e angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fala, meu irmão: quando estou fraco, então sou forte. Fui necio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência. Fala um do lado assim: muita paciência. Por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado, perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Fala para assim, viu? Diga glória a Jesus. Se tem alguém aqui em crise existencial, ninguém me ama, ninguém me quer. Fala para assim, viu? Diga glória a Jesus. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, sendo astuto vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para a vossa edificação.
Porque eu receio que quando chegar, eu não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Fala, irmão, assim, naquela época já tinha tudo isso. Diga glória a Jesus. Eu já vi crente assim que fica falando assim de uma forma romântica. Ai, a igreja primitiva. Ai, a igreja primitiva. Faz misericórdia. Que quando eu for outra vez, meu Deus me humilhe para convosco. Fala, irmão, assim, que Deus me humilhe. Não é que Deus te humilhe, não, viu? Que Deus me humilhe. Fala, assim, me humilhe. O meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Diga glória a Deus, louvado seja o Senhor. O capítulo começa dizendo de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Experiências gloriosas, inexplicáveis. Este homem era o próprio apóstolo, tanto que ele diz que foi dado a ele um espinho na carne. Ele começou falando: conheço um homem, ele mesmo. Não quis dizer dele para não ficar se gloriando. Não convém ao servo de Deus ficar falando de si mesmo, mas sim devemos falar de Jesus. Toda a glória só a Jesus. Fala, irmão, assim, só Jesus. O único nome que tem que ficar famoso na terra é Jesus Cristo, o Filho de Deus. São experiências inexplicáveis de arrebatamento. No corpo, fora do corpo, não conseguimos explicar, não é explicável racionalmente nem cientificamente, mas tudo tem uma resposta espiritual. Mas é uma experiência verdadeira, não é subjetivo, é objetivo, verdadeiro, factível e tremendo, como diz em Jeremias 33:3, coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele viu a glória de Deus, dizendo: são coisas inefáveis, que ao homem não é lícito dizer, porque são coisas muito grandes. Repita comigo: a glória de Deus é sublime. Irmãos, essa terra é todinha contaminada pelo pecado, tudo aqui é torto. Por mais que seja uma pessoa de Deus, ela ainda tem as suas tortuosidades. Irmãos, a Bíblia diz que o pai da fé era Abraão. Você lê a história de Abraão no livro de Gênesis, ele não era um poço de virtudes, ele tinha defeitos, mas ele tinha fé. Tem gente aqui que tem um monte de defeitos, mais que ele. Será que você tem fé? Pergunta para o meu irmão assim: será que você tem fé? Abraão tinha defeito, mas já tem fé. Se você tem defeito, tem fé, você está perdido, está no prejuízo. Diga glória a Jesus. Está no vermelho. Irmãos, aqui tudo é afetado pelo pecado, tudo aqui é contaminado. A glória de Deus é sublime, a glória de Deus não é dessa criação. Salmo 96 fala da beleza da santidade, se referindo a Deus, porque tudo no céu é puro, límpido, transparente. Repita comigo: no céu não existem bastidores, nada se faz às ocultas, ninguém cochicha no céu, tudo é feito às claras. A base do trono de Deus é um mar de cristal, quer dizer, é tudo transparente, tudo tem bases firmes. Ninguém jamais no céu conseguiu imputar alguma injustiça a Deus, porque tudo o que Ele fez foi reto e puro, tudo, até o que Ele fez com você. Fala assim, viu? Ai, pastor, Deus comigo não foi justo. O quê? Pergunto para você: o quê? Quem é maior, Deus ou você? Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus é sempre justo. Muitas vezes nós aqui não entendemos os caminhos de Deus, mas é só crer e confiar que o Senhor nos conduz a toda a verdade, como diz em João 14. Repita comigo: Deus é grande. Mas o apóstolo Paulo, ele foi levado às alturas, ele viu a glória de Deus, ele viu o quanto Deus é grande. Deus é generoso, Deus deu o seu Filho unigênito, Deus nos deu todas as coisas, diz em Romanos 8:32, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por amor de todos nós, como que não nos dará também com Ele todas as coisas?
Diz a palavra que Deus deixou as gentes andarem pelos seus próprios caminhos. Atos 14:16. Irmãos, Deus é santo, mas Deus não é chato de ficar implicando toda hora com todo mundo. Para com isso, para com isso, para com... Não, Deus nem aparece, Ele é invisível. Quem quer saber os caminhos de Deus, que vá atrás, porque Deus não fica perturbando ninguém. Nós é que o perturbamos com os nossos pecados. Diga glória a Jesus. Nunca, ninguém vai poder dizer que Deus é chato. Jamais. Porque Ele é invisível. Se a pessoa não quer, Ele não se manifesta. Querendo, tem que buscar muito. Imagine se não quiser. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus é grande. Deus é generoso. Deus é liberal. Deus abençoa até os ímpios. Deus faz chover sobre justos e injustos. Já pensou se Deus fosse como nós? A chuva ia cair em fatias, pedacinhos assim. Parece um tabuleiro de xadrez. Aqui chove, aqui não, aqui chove, aqui não. Não, esse aqui não derrama chuva, é um chato. Esse aqui sim, esse aqui não. Esse aqui não vou muito com a cara desse aqui não. Então, faz misericórdia. Deus é grande. Deus dá mantimento a todos. Salmo 136:25. Deus dá mantimento até para os inescrupulosos. Deus sustenta a todos. Deus enche de alegria até o coração dos ímpios, diz Atos 14:17. Paulo pregando ali na cidade de Listra, após aquele coxo ter andado. Porventura, não ficou ele a si mesmo sem testemunho, mas ele enche de mantimento os corações, de mantimento e alegria, disse ali o apóstolo Paulo. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus não é mesquinho. Jamais. Deus é grande. Deus é glorioso. Deus é Deus de fartura. Deus faz coisas eternas. Deus faz coisas infinitas. Quando Ele multiplica pão, Ele multiplica para sobrar e muito. Quando Ele manda sair água da rocha, a água jorra para sempre. Irmãos, aquele rio que fez sair da rocha está jorrando até hoje. Porque quando Deus faz é para ficar. Não é só para ser a sede e acabar, não. É para ficar para sempre. Diga glória a Jesus. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus disse em João 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão nunca terá fome. Glória a Deus. Deus não é mesquinho. Deus faz as coisas com fartura, com abundância. Deus perdoa. Fala assim: Deus perdoa. Irmãos, Deus perdoa, Deus esquece. Deus não guarda mágoa de ninguém. Deus não tem ressentimentos. Deus não fala mal de ninguém. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Deus não conspira contra ninguém. Deus não acorda de mau humor. Hoje eu vou destruir aquele porque eu nunca gostei dele mesmo. Pelo contrário, Lamentações de Jeremias: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Além de Deus não dormir, Salmo 121, eis que não tosqueneja nem dorme o guarda de céu. Além dele não dormir cada dia, Ele está cada vez mais misericordioso. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. No céu não existe intriga, nem fofoca, nem inveja. Fala assim: glória a Deus. Os anjos não fofocam. Tem gente que está tão acostumada com a fofoca que nem consegue acreditar nisso. Mas será que não mesmo? Fala assim: misericórdia. Irmãos, Deus é grande, Deus é altíssimo, muito acima de nós, muito acima desta criação. No céu existe força e formosura, diz o Salmo 96. Não são apenas coisas bonitas, são coisas fortes e são coisas eternas. Irmãos, a glória de Deus é bendita, os anjos não cansam de dizer. Lucas 2,14: glória a Deus nas maiores alturas. Ezequiel 3,12: e levantou-me o Espírito e olhei para trás de mim e ouvi uma voz de um grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E eu ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas das outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Aqui o profeta Ezequiel descrevendo os querubins celestiais, uma hierarquia altíssima dos anjos, glorificando o nosso Deus. Irmãos, nos céus
dá-se incessante glória a Deus. Apocalipse 4:8, e os 4 seres viventes tinham cada um de si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Irmãos, toda a criação glorifica a Deus, cada um na sua linguagem, cada um na sua forma de ser. Repita comigo: toda a criação glorifica a Deus. Ouça só que maravilha, Apocalipse 5:13. Eu ouvi toda a criatura no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que nele há dizer, ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Irmãos, cada criação tem a sua forma de falar, porque 1 Coríntios 14 diz que há muitas línguas neste mundo, muitas vozes, e nenhuma delas é sem significação. Irmãos, o Salmo 148 é ainda mais expresso: louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvai o Senhor desde a terra, baleias e os abismos, fogo, saraiva, neve, vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Repita comigo: todos os seres dão glória a Deus. Glória a Jesus. Nós aqui não sabemos a voz dos animais. Deus sabe, e os animais reconhecem a glória de Deus, toda a criação. Só o ser humano que se diz racional é que esquece de dar glória a Deus. Farma-se misericórdia. Irmãos, toda a criação glorifica ao Senhor. A palavra exorta os homens a darem glória a Deus na terra. Salmo 96:8. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Fala para o irmão assim: dê glória a Deus. Esse dar glória a Deus significa viva para dar glória a Deus. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Atos 12 diz que o rei Herodes morreu comido de bichos porque não deu glória ao Senhor. Daniel 4 diz que o rei Nabucodonosor da Babilônia foi acometido de doença mental, tornou-se como um bicho do campo, porque ele recusou a dar a glória devida ao nome do Senhor. Jesus disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Acompanhe neste pensamento para você entender a palavra do Senhor. Por que a palavra de Deus exorta os homens a darem glória a Deus? E por que isso parece tão difícil? Porque a glória de Deus aqui na terra é invisível, não se vê. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para sempre. Apesar de ser invisível, ele merece glória. Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir as coisas. Isaías 45:15. O nosso Deus é misterioso. Jesus contou a parábola do tesouro escondido. 2 Coríntios 4 diz que nós temos esse tesouro escondido em vasos de barro. Colossenses 1,16 diz: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Repita comigo: aqui na terra a glória de Deus é invisível. Os anjos na glória celeste glorificam a Deus, porque eles convivem, eles habitam na glória eterna. Aqui na terra, irmãos, nós vemos a corrupção, a tortuosidade, o pecado, nós vemos as assolações das trevas, mas a glória de Deus também está aqui. Basta aprender pelo Espírito Santo enxergar. Repita comigo: a glória de Deus está nesta terra. Isaías 6:3. Toda a terra está cheia da sua glória. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Romanos 1,19. Porque tudo que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Repita comigo: eu preciso ver
a glória de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo viu. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha por serviço secular fazer tendas, e tinha por ministério de Deus edificar igrejas, trabalhar com vidas, como ele disse, eu falo isso para a vossa edificação, conduzir vidas a Jesus. Meus filhinhos, por quem sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, diz em Gálatas capítulo 4. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, aqui na terra tudo é muito corrompido, e mesmo no meio dos crentes, intriga, fofoca, inveja, detração, tumulto, contenda, uma confusão tremenda ali na igreja de Corinto. Irmãos, isso assim é de desanimar a cada um, salvo se você tiver um vislumbre da glória de Deus. Como que o apóstolo Paulo tinha força para continuar? Irmãos, vez por outra nós assim enxergamos coisas feias ao nosso redor, enxergamos coisas feias pior dentro de nós mesmos. Isso nos dá um certo sentimento de horror e de descrédito. Então tudo é assim, então não existe nada verdadeiro nessa vida? Existe. Mas como? Você precisa ter um vislumbre da glória de Deus. Diga glória a Jesus. Como que o apóstolo Paulo venceu? E como que ele pôde dizer em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Como que ele pode dizer isso? Irmãos, porque ele, uma vez, de uma forma mais profunda, ele teve essa experiência, como ele disse, há 14 anos atrás, em que ele viu pessoalmente, foi arrebatado, viu a glória de Deus. Mas muitas outras vezes, o Senhor se manifestou a ele pessoalmente, como diz em Atos capítulo 23. Diga glória a Jesus. Outras vezes, que ele diz que o evangelho que eu prego, eu não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele diz ali em Gálatas capítulo 1. Então, irmãos, ele teve muitas experiências com a glória de Deus. Repita comigo, eu preciso contemplar a glória de Deus. Irmãos, Isaías viu a glória de Deus, dizia em Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado no alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. E acima dele estavam os serafins, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E uns para os outros diziam, não cansando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas não foi só Isaías. Irmãos, Jacó, quando saiu de casa, estava indo para a casa de Labão, ele teve a visão da escada, e os anjos que subiam e desciam naquela escada, e o Senhor que disse assim, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, esta terra que tu estás, eu irei dar a ti e a tua semente para sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, foi aquilo que sustentou Jacó em todas as suas pendências, porque a vida dele com Labão não foi fácil, foi muita mentirada, foi muita intriga, coisa de família, e sogro e cunhado, fala assim, misericórdia. Mas o que sustentou ele foi Jesus, foi a visão da glória de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos de outro, irmãos, por que Pedro, Tiago e João foram apóstolos de Jesus? E por que eles ficaram firmes? Segundo Pedro 1,16, Pedro disse assim, porque eu estava no monte quando lhe foi dirigida a voz da magnífica glória, dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu estava ali e nós mesmos vimos a sua majestade. Isso ele se revela à experiência da transfiguração, que diz em Atos 17, que Jesus subiu ao monte, levou Pedro, Tiago e João e se transfigurou. Eles viram a glória de Jesus. Irmãos, e foram outros servos de Deus que tiveram essa experiência. Diga glória a Jesus. Mas foi Micaías, o profeta, que já estava na cadeia por profetizar contra o rei Acabe, mas ele disse assim, eu vi o Senhor e todo o exército celestial à sua direita, à sua esquerda. Diz ali em 1 Reis capítulo 22. Irmãos, Gideão, de onde ele tirou forças para pelejar com um exército de 300 soldados contra uma multidão infinita de todos os midianitas, todos os seus inimigos? De onde ele tirou força? Porque ele viu a glória de Deus. Irmãos, como que Moisés teve assim graça para suportar todas as pendências do deserto? Irmão, que foi tão difícil aquilo, tanta contenda e tanta intriga. De onde que ele tirava forças para suportar tudo aquilo? Ele via a glória de Deus. Ele tinha visões do Senhor, ele tinha experiências profundas, ele via coisas mais altas. Irmãos, quando nós somos agraciados por Deus, a nossa alma fica elevada, a nossa alma fica mais nobre, a nossa alma fica superior a essa existência. Por isso que diz Isaías 40, sobe com asas como águia. Diga glória a Jesus. Você precisa ver a glória de Deus.
Fala para você, você precisa ver a glória de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, tem muita pendência. Se nós queremos assim, ficar falando sobre problema matrimonial, problema entre pais e filhos, problema entre irmãos, problema familiar, problema entre cunhados, problema financeiro, problema patrão e empregado, problema entre sócios, fala assim, Jesus, a gente passa a eternidade falando de problema, e nós vamos sair assim numa depressão total, que vai todo mundo internado depois. Faz misericórdia. Nós precisamos da glória de Jesus. Irmãos, até no relacionamento conjugal, muitas vezes, já falamos isso tantas vezes, muitas vezes o laço conjugal vira algema conjugal. Ao invés de cônjuges, eles viram algozes. Fazem misericórdia. Torturas mútuas. Expicação eterna. Fazem misericórdia. Prazer de cutucar, aguilhoar o outro. Mas isso é próprio da natureza humana. Só não faz isso quem consegue subir um pouquinho pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Diga glória a Jesus. Você precisa ter um vislumbre da glória de Deus. Feche os teus olhos. Até no meio dos crentes tem isso. Já conheci muita gente que entrou na igreja, ficou um pouco e saiu. Antes estava decepcionado com o mundo, agora estava decepcionado com o mundo e com a igreja, com tudo mais um pouco. Porque, ai pastor, eu não sabia que dentro da igreja tinha esse tipo de coisa. Então eu já te aviso de antemão, tem. Mas você precisa ver a glória de Deus. Se você ficar olhando para as pessoas, qualquer pessoa neste mundo tem defeito, você precisa olhar para Jesus. Você precisa ver a glória de Deus. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem e faz da carne seu braço. Jeremias 17:9, 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Salmo 8, os últimos 2 versículos, vão ao socorro da parte do homem, mas em Deus faremos proezas. Salmo 20, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmo 34, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Salmo 62, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, só ele é minha rocha, minha salvação e minha defesa, não serei grandemente abalado. Glória a Jesus. Senhor amado, opera, meu Deus, nesta noite. Opera, Senhor. Meu Deus, nós não queremos ficar contemplando apenas, Senhor amado, as monstruosidades, as idiosincrasias, Senhor amado, desta terra. Senhor amado, não, tudo defeituoso, tudo torpe, tudo contaminado. Nós queremos ver Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus, meu Deus, nós clamamos a Ti, Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos, para encerrar esta palavra, eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios 5,16. Nós temos que ler para entender que é um versículo complicado. 2 Coríntios 5,16, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Todo mundo olhando aqui, olha aqui para prestar atenção, para conseguir entender. Paulo disse, a ninguém eu conheço mais segundo a carne. Esse versículo significa o seguinte, quando alguém consegue chegar à estatura espiritual, Paulo disse em 1 Coríntios 3, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Em Efésios 4 ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. 1 Pedro 2 diz, desejai o leite da razão para que por ele vá descrescendo. Quando alguém consegue crescer e ser espiritual, esta pessoa viu a glória de Deus. João 17:24, eu lhes dei a tua glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus nos dá a sua glória.
Em João 14,16 diz: e Ele me glorificará, diz Jesus sobre o Espírito Santo. E esta expressão, Ele me glorificará, quer dizer, Ele revelará a minha glória. E Jesus disse a Pedro, né, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Diga glória a Jesus. Quando alguém se torna espiritual, é porque teve visão de Deus. E a pessoa aprende então a estar aqui na terra, e a pessoa aprende a ter como se fosse um radar, em que ela procura aonde estão as obras de Deus na terra. Salmo 46, vinde contemplar as obras do Senhor. Irmãos, então existem dois modos de olhar aqui na terra. Eu posso olhar no modo natural. Eu convivo com uma pessoa assim, de início ela parece legal, convivo um pouco mais, eu vejo que ela assim, daí aos meus olhos ela já perde o crédito, e daí a pouco eu já fico assim desacreditado com todo mundo. Existe uma outra maneira de olhar. Quando a pessoa contempla a obra de Deus, a glória de Deus, ela aprende aqui na terra a detectar nos outros o que é de Deus. Diga glória a Jesus. Então quando eu olho para o irmão fulano, eu não fico vendo, mas esse irmão ele é meio enrolado, ele é meio preguiçoso, ele é meio chato. Não. Quando eu olho para o irmão fulano, eu fico vendo assim, mas o Senhor fez isso nele. Quando aquele irmão fala desse jeito, isso com certeza é de Deus. E aquele irmão, quando consegue orar daquele jeito, aquilo é de Deus. Irmãos, isso que é conhecer os outros não mais na carne, mas no Espírito. Diga glória a Jesus. É conseguir enxergar nos outros. Irmãos, Natanael, ele não tinha defeitos? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,10. Só que em João 1, Jesus disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Porque Jesus, irmãos, Jesus no meio das trevas, ele divisa o que é a luz, ele vai lá. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos ensinar isto. Por isso que o apóstolo Paulo conseguia ir à igreja de Corinto. Tinha inveja, tinha intriga, tinha tudo. Mas tinha ação de Deus ali. Tinha poder de Deus ali. Tinha coisas de Deus ali. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, abençoa, meu Deus, agora os nossos olhos. Queremos ver a glória de Deus. E queremos enxergar aqui na terra a tua glória e as tuas obras poderosas. Não queremos mais ver as coisas pelo prisma natural ou pelo prisma da experiência carnal, que é sempre negativa, sempre pessimista. Eu já vi isso. Mas sempre num tom amargurado, sempre num tom negativo. Senhor amado, nós queremos ver a glória de Deus. Nós queremos ver as grandes coisas do Senhor. Pai amado, como Barnabé, que chegou na igreja de Antioquia e se alegrou quando viu a graça de Deus. E com certeza havia defeitos naquela igreja, mas ele se alegrou vendo a graça de Deus. Senhor amado, assim nós queremos nos alegrar vendo o que o Senhor está fazendo em cada um, o que é do Senhor em cada um. Meu Deus, abençoa em nome de Jesus.